Nossa, eu falei errado o nome. Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No último vídeo eu falei assim, até semana que vem. Mas se passaram aí 2 semanas, né? E só agora eu tô conseguindo gravar o vídeo. Eu tive uma agenda um pouco conturbada, por isso que só agora, né, tô conseguindo vir aqui falar com vocês. Peço até desculpas por isso. Mas eu confesso que um pouquinho aí dessa demora valeu a pena, tá? Porque o livro que eu vou falar com vocês hoje é esse aqui, Torto Arado. Esse livro aqui ganhou meu coração, assim, muito, muito. Porque ele é, assim, sensacional, revelador, sabe? Enfim, vamos lá para uma breve ficha técnica dele. Torto Arado é um romance, ele foi publicado em 2019 pela editora Todavia. Ele tem 262 páginas aí, mas não são exatamente 262 de histórias, né? A gente sabe aí que tem sumário, aí lá no final tem agradecimentos, enfim. Ele é um livro, assim, médio, tá? O autor, né, o Itamar Vieira Júnior, ele foi um livro aí que ganhou 3 premiações, né, então ele tem um prêmio Jabuti, ele tem um prêmio Oceano e ele tem um prêmio Leia de 2018, né, enfim, o que falar desse livro? Assim, primeiro que eu já posso dizer pra vocês, ele tem uma leitura muito gostosa, uma leitura muito fluida. Assim, é aquele livro que você vai lendo e não para, sabe? E uma coisa assim que eu particularmente gosto muito de livros são capítulos curtos. E isso tá presente nesse livro aqui. São capítulos aí de 3, 4 páginas, 5 páginas. Então, você vai lendo, e assim, eu gosto quando os capítulos são pequenos, porque aí eu termino aquele capítulo, aí eu falo, mas eu quero saber o que vai acontecer a seguir. E aí eu vejo que o capítulo é pequeno, daí eu vou lendo. E enfim, na hora que você vê, você já leu o livro super rápido. Então, assim, eu gostei muito da diagramação desse livro. Eu não sei falar pra vocês o material que foi utilizado pra fazer essa parte da capa, da lombada e tudo mais, mas eu tenho aqui mais de 100 livros, né, em casa, e eu nunca tinha pego, dos livros que eu tenho aqui, nenhum são desse material. Então eu achei é um material muito gostoso, tem uma pegada muito gostosa, assim. Não é aqueles materiais que marcam, sabe? Tem os materiais que você não pode nem relar direito, que o livro já fica marcado, já fica riscado, enfim, não é este caso. E ele tem uma pegada bem gostosa. E assim, eu já vou começar falando um pouco da questão do título, né, desse livro, chama Torto Arado, né? Arado aí, ele é um instrumento, né, utilizado, né, muito utilizado nas propriedades rurais, né? Então ali o trabalho no campo. E eu acho que o autor pensou justamente neste título, né, para trazer muito do que o livro como um todo vai falar, né? Que essa questão do Brasil, do país, ainda estar preso a um passado escravista, preso a um passado preconceituoso, né, que vai se perpetuando aí pelos anos, né, porque o arado ele já é um objeto obsoleto, né, ele é meio colonial, enfim, então vai trazer isso, né. Eu vou até ler aqui para vocês uma definição que eu achei muito bacana, tá, em relação ao título, que eu acho que fala muito sobre isso. Olha, a capinha do meu celular tá quase combinando com o livro. Deixa eu pegar aqui. Como eu falei, ele é um instrumento agrícola arcaico e obsoleto. Ele que simboliza aí as permanências do passado colonial e as marcas indeléveis e deletérias da escravidão, fundantes da formação da sociedade e do Estado brasileiro e das suas mazelas e da sua desigualdade social, que a gente sabe que aqui no Brasil tem muito, né? E, enfim, falar um pouquinho dos personagens aí deste livro, né? Já que a gente já tem um panorama mais ou menos do que vai ser retratado, a gente vai ter aqui alguns personagens muito bacanas. Primeiro que as duas aí principais é Belonísia
e Bibiana, que são duas irmãs. E no começo do livro eu confesso para vocês que lendo ali a história eu já fiquei com uma baita de uma agonia. Não vou contar o que é. Fica aí a provocação, fica aí o spoiler. O spoiler não, sem spoiler. Fica aí a provocação para você se interessar pela leitura desse livro. Eu falo para você que vale muito a pena. Mas enfim, esse começo ali já aconteceu uma coisa muito angustiante, que eu já fiquei assim, misericórdia, né? Mas é basicamente um evento que vai acontecer ali, um episódio que vai acontecer, que vai amarrar toda a trama. Então a gente começa ali com Belonise e Bibiana, duas irmãs, são filhas ali de Salustiana e Zeca Chapéu Grande. Eles todos moram ali na fazenda, né? Com outras famílias em volta também, tá bom? Não são só eles, né? E o nome da fazenda chama Água Negra, tá? Por conta do rio que passava ali e tudo mais. Se não me engano, o nome eu acho que eu vou errar o nome do rio. Mas era Santo alguma coisa. Enfim, não vou lembrar agora. Mas, enfim, por conta do rio e tudo mais. Enfim, acontece esse episódio. Uma das irmãs, né, Belonise ali, se vê muito dependente de Bibiana. E isso vai amarrar toda a trama, como eu já falei aqui. Não quero ficar repetindo, né, informações igual. Gente, outra coisa, um adendo aqui. Eu percebi que eu falo muito né nos finais das frases. No primeiro vídeo eu vi que eu falava né? Enfim, se você não viu, não percebeu, volta lá, assiste de novo. Eu vou tentar não falar tanto aqui, eu preciso me policiar sobre isso. Agora, voltando, fecho o adendo. Vou falar um pouquinho aqui dos personagens, então. Então, elas moram ali na fazenda, o pai delas, que é o Zeca Chapéu Grande, além dele cuidar do campo, de fazer todo esse trabalho no campo, ele também é um curador, né, um curandeiro ali, então as pessoas vêm de fora até ele para tratar doenças, né? A gente pensar ali naquela época, ele vai retratar ali mais ou menos o ano de 1900 e pouquinho, alguma coisa assim. Por quê? Isso é falado no livro, né? Meio que do período, assim, ele não fala um período exato, mas a gente consegue perceber por quê. Vai falar da questão da assinatura da Lei Áurea, né? A assinatura da Lei Áurea foi em 1888. Então, por quê? Por que isso? Porque a assinatura da Lei Áurea foi ali quando teve o documento, né, que a princesa Isabel assinou, acabando com a escravidão no Brasil. Contudo, porém, todavia, né, nesse momento, após a assinatura, ainda assim, a população negra do Brasil não tinha espaço no mercado, né? Como a gente vê que ainda hoje, aqui em 2022, não tem, né? E enfim, e daí, o que aconteceu? Eles acabaram continuando, né, cativos ali dos proprietários de terra. Mesmo após o fim institucionalizado da escravidão, a gente vê principalmente com esse livro, que é o que esse livro vai retratar bastante, é de que esse fim, que não houve, né, um fim propriamente dito. A população negra sofreu muito, foi extremamente explorada, e ainda é, né, igual eu falei, a gente ainda vê marcas disso atualmente. E o livro ele vai falar justamente sobre isso, né, dessa questão de como nós estamos arraigados a esse passado, escravista, arraigado a esse passado preconceituoso. Mas voltando. Então, o comecinho do livro, a gente acha que é só uma história ali de criança, né? Contando a realidade ali das duas irmãs brincando e tudo mais. Mas com o passar do livro, com a leitura, ali mais pro meio, assim, a gente já vai percebendo essas críticas do próprio autor mediante essa realidade em que eles vivem. Porque eles vivem nessa fazenda Água Negra, em que o dono da fazenda explora totalmente as pessoas que moram lá. Tanto assim que é uma coisa tão simples, né, pra gente hoje, mas o sonho deles era construir uma casa de alvenaria. Porque as casas naquele momento eram feitas de barro, feitas de taipa. E quando eles passavam por um momento de muita chuva, as casas, desmoronavam. E eles perdiam tudo, e eles tinham que reconstruir novamente. Então, uma luta deles, que hoje pra gente pode parecer banal, naquele momento era muito importante, que era uma luta para ter uma casa de alvenaria, gente, para não perder as coisas, para não precisar reconstruir, né? Isso é muito, a gente algumas vezes na leitura a gente não percebe, mas refletindo isso é muito forte.
E aí a gente vê também, por exemplo, um outro episódio que acontece é que eles passam por um período de seca ou um período de muita chuva. E aí eles não conseguem produzir e pegar as coisas da terra, porque muito do que eles se alimentam ali é da própria terra, do próprio trabalho deles. Né, porque eles separam ali uma parte para o dono da propriedade, né, claro, mas o restante fica ali para eles se alimentarem. E nesses períodos, né, eles não têm muitos recursos. Então, acaba que essa família, né, que é a família principal, acaba produzindo ali um óleo, indo vender, óleo de dendê, se não me engano, indo vender no mercado, que era super longe ali de onde eles estavam, para conseguir um pouco de dinheiro para comprar alguns mantimentos lá na cidade para trazer para eles poderem se alimentar naquele período tão difícil. E o dono da fazenda chega e leva basicamente tudo embora e deixa eles sem nada. Então isso é muito pesado, muito triste, enfim. E também com o decorrer do livro a gente vai vendo, principalmente pela história da Belonísia, de como as mulheres eram tratadas naquele momento. Salustiana, que era a mãe das meninas, não era dessa forma, né? Então, dessa forma, a gente consegue perceber que não era tão extremo assim. Mas a Belonísia, ela vai passar por uma situação dessa, né? E como ela sofreu por esse episódio, lá no começo que eu combinei que não ia contar o que era, só pra instigar vocês a lerem, isso vai interferir também no relacionamento dela com o marido, né? O esposo com quem ela vai se casar. E vai mostrar essa realidade, então, em que ela vive, em que as mulheres são consideradas mero objetos, que são ali para limpar a casa, para ter filhos, procriar, fazer a comida e deixar tudo organizado, é isso. Só que a Belonísia, principalmente, ela vai contra tudo isso, porque ela não gostava. O que ela gostava era de realmente trabalhar na roça, na terra, colocar a mão na terra, plantar, colher, e ela gosta muito de cozinhar. Então, assim, ela vai um pouco contra isso, mas a gente vê uma questão de uma violência também muito enraizada, né, até hoje na nossa sociedade. Então, assim, o que eu achei muito bacana, que eu acho que foi uma sacada do autor, né, que acho que é isso, que é o temperinho desse livro, é que ele vai fazer umas críticas e falar de um assunto tão pesado, de assuntos tão pesados, até no quesito de abuso sexual, sabe, de abusos de várias formas, assim, que ele vai contar nesse livro, mas ele consegue trazer isso no livro de uma forma muito leve. Então ele faz as críticas e tudo mais, mas ainda assim é um livro gostoso de ler, é um livro leve, em que a história vai fazendo com que você fique apaixonado por aquela família, queira conhecer mais, lute com eles também, isso é muito bacana. E assim, uma coisa muito legal também desse autor especificamente é que ele vai alterando os focos narrativos durante o livro. Então, por exemplo, o primeiro capítulo começa com Belonísia contando, o segundo capítulo é Bibiana, o terceiro capítulo é a Donana, que é a avó das meninas, que tem um momento também que a gente conhece a história dela por ela mesma narrando, e o autor, ele não avisa com antecedência, olha, a partir de agora é Belonísia, porque alguns livros que eu já li, por exemplo, Percy Jackson, Percy Jackson, até a primeira edição ali, ele vai mudando, ele vai colocando ali quem que tá falando pra gente saber, e nesse caso aqui não. Só que o autor é tão brilhante, porque a gente, sem saber, sem ter o nome da pessoa, a gente consegue perceber quem que tá contando a história. E eu achei isso sensacional. Então, assim, eu fiquei apaixonada por esse livro, recomendo muito a leitura. Se você ficou curioso para saber o que episódio que acontece aqui, acontece um episódio meio macabro no começo desse livro, você compre e leia, tá? Não procure na internet, porque confesso pra vocês que a leitura desse livro você não vai se arrepender. Vale muito, muito, muito a pena. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero mandar um abraço aí para um amigo meu, que é o Lucas Barioni. Ele já me mandou aqui também uma sugestão para eu gravar para vocês de livros para falar aí sobre o C.S. Lewis. Eu tô lendo um livro do C.S. Lewis, só que ele é um livro extenso aí de 500 páginas, e C.S. Lewis é um pouco difícil de ler, não é aquele livro que você tem vontade de ler, mas eu volto para falar sobre C.S. Lewis aqui. Não prometo no próximo vídeo, justamente porque ainda falta bastante para eu terminar a leitura, mas quem sabe nos próximos aí. Ainda
Tô pra falar com vocês sobre Kindle, sobre várias coisas, e enfim, se você tiver alguma sugestão, alguma ideia pros meus amigos mais próximos, me manda lá no Whats. E pra você aí que não é tão próximo assim, né, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Tá bom, gente? Uma ótima semana pra vocês, tudo de bom. Um beijo, curte, se inscreva, comenta, e é isso. Até a próxima, né? Não vou falar próxima semana. Então, até a próxima!